Olá, pessoal! Vamos para a correção da nossa atividade de hoje de matemática. Hoje estamos corrigindo, iniciando o nosso capítulo 5, falando sobre as operações inversas. Você já ouviu falar na palavra inverso? O que quer dizer a palavra inverso? Então, quando falamos que o inverso de claro é escuro ou que o inverso de quente é frio, o que estamos querendo dizer? Inverso quer dizer o quê? Quer dizer contrário, certo? A gente pode dizer que inverso pode ser o contrário, certo? Então vamos lá. Contrário. Contrário, ok? Agora, será que em matemática também podemos usar essa ideia de inverso quando vamos trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão? Então, quando a gente vai fazer essas continhas de mais, menos, vezes e dividir, a gente pode usar também essa ideia de contrário, que uma continha é o contrário da outra? Se você acha que sim, coloca sim. Se você acha que não, coloca não. E aí a gente vai começar a analisar algumas situações para a gente ver se isso acontece ou se não acontece. Vamos lá? Vamos ver algumas situações. Letícia tem 4 bonecas e ganhou 2 no seu aniversário. Com quantas bonecas ela ficou após ganhar 2 de presente? Então vamos lá, ó. 4, 2. Se ela ganhou, a operação que nós vamos fazer é uma operação de adição. 4 mais 2 é igual a 6. Então ela ficou com 6 bonecas quando ela ganhou mais 2, ok? Agora, com a nova quantidade de bonecas, Letícia falou para sua mãe que gostaria de poder ajudar outras crianças que não tivessem brinquedos e por isso decidiu doar 2 bonecas mais antigas. Como ela tinha ganhado 2 novas, ela decidiu doar 2 das mais antigas, das mais velhas. Junto com sua mãe, elas foram para um orfanato e entregaram 2 bonecas em forma de doação. Com quantas bonecas Letícia ficou após a doação? Então ela tinha quantas bonecas? Ela tinha 6. Ela doou quantas? Ela doou 2. Se ela doou a quantidade que ela tinha, diminuiu. Se ela diminuiu, é porque ela retirou uma parte das que ela tinha para doar. Se ela retirou, ela fez uma continha de menos. 6 menos 2 é igual a 4 bonecas, é a quantidade que ela ficou depois que ela fez a doação. Compare a quantidade de bonecas que Letícia tinha antes de ganhar os presentes com a quantidade de bonecas que ela ficou após fazer a doação. Vamos comparar a quantidade que ela tinha com a quantidade que ela ficou. Ela tinha 6, ela tinha primeiro 4, ganhou 2, ficou com 6. Depois ela doou 2, ficou com 4 novamente. Então, o que foi que aconteceu? Ela ficou com a mesma quantidade. Ela ficou com a mesma quantidade ela ficou com a mesma quantidade de antes do aniversário, que foi onde ela ganhou as bonecas, ok? Ela ganhou as 2 bonecas novas no aniversário dela. Vamos ver agora a situação de Cauê. Cauê começou a brincar com bolas de gude e tem gostado muito. Veja quantas bolas de gude ele tem. Ele tem aqui, ó, quantas bolas de gude? 5. Ele saiu para comprar algumas bolas de gude com seu pai e dobrou a quantidade de bolas que tinha inicialmente. Qual é o total de bolas de Cauê? Então ele tinha 5. Se ele dobrar, ele vai multiplicar por quanto? Por 2. Então 5 vezes 2 é igual a 10 bolas de gude. 10 bolas de gude é a quantidade de bolinhas de gude que ele vai ter depois que ele comprou bolas de gude novas, certo? Vamos lá. Nesse momento, nesse mesmo dia,
que ele comprou novas bolas de gude, seu primo Tiago foi fazer uma visita na casa dele. E aí ele, empolgado com as novas bolinhas de gude que ele tinha, ele foi chamar seu primo para brincar. Cauê ficou com a metade das bolas de gude. Ele ficou com as mais novas e deu as mais antigas para o seu primo, a outra metade. Compare a quantidade de bola de gude que Cauê tinha antes de comprar as novas com a quantidade que ele ficou após emprestar metade para o seu primo. O que você percebeu? Então vamos primeiro ver com quantas ele ficou, certo? Então ele tinha 10. E ele dividiu com o primo, então dividir. Ele e o primo são 2. Então 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, o que foi que aconteceu com a quantidade que ele ficou? Ele, mais uma vez, assim como Letícia lá no início, ele ficou com a mesma quantidade de bolinhas de gude que ele tinha antes de comprar novas, né? Então, ele voltou a ter a mesma quantidade de bolinhas de gude que tinha antes de dobrar a quantidade. Então, pessoal, nós podemos ver que operações inversas significam operação oposta ou uma operação contrária. Nós vemos aqui que a primeira operação que nós fizemos das bonecas foi uma operação de mais. 4 mais 6, mais 2 que deu igual a 6. Depois, nós fizemos uma operação de menos quando ela doou. Então, mais é o oposto, é a operação inversa de menos. Adição é a operação inversa de subtração. Depois, nós fizemos outra operação quando Cauê dobrou a sua quantidade de bolinhas de gude. Então, nós fizemos 5 vezes 2 é igual a 10. Mas depois ele deu a metade, emprestou a metade para o primo dele. Então, quando ele emprestou a metade, a gente fez a operação de divisão. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, multiplicação é o inverso de divisão. É o oposto de divisão, ok? Então, nas próximas atividades, nós continuaremos aprendendo um pouco mais sobre as operações inversas. Até a próxima aula.